Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo e espero que sim. É muito difícil a gente dizer está tudo bem, vai tudo bem, quando na verdade não está, né? Quando estamos passando por dificuldades, por provações, lutas, enfim, né? Seja de qual ordem seja, de qual ordem for. Mas, então, para falar sobre esse tema, eu queria trazer para a gente aqui a conversa, trazer a Sunamita. A Sunamita é uma mulher, personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, capítulo 4, né? Discorre lá todo o capítulo. Então conta lá essa passagem bíblica, a Sunamita. Por que a Sunamita? Porque ela é da cidade de Sunem. Quem nasce em Sunem é Sunamita, Sunamita. Não diz o nome dela, né? A Bíblia não revela, mas diz a Sunamita. Então, quando o profeta Eliseu ia para Sunem, ele se hospedava na casa dessa mulher, Sunamita. Essa mulher era rica, né? Ela, o esposo dela, eles eram de família rica. Então, ela tinha, prezava muito, né? Ela honrava Eliseu, o profeta Eliseu, o homem de Deus. Ela o reconheceu como o homem de Deus que realmente ele era. O profeta Eliseu era uma pessoa assim, um profeta muito considerado, respeitado lá nessa região, na sua região, Israel e toda a região ao redor. Então, essa mulher, ela viu nele um homem de Deus, como ele realmente era, muito usado por Deus. Eliseu fez, através de Eliseu, Deus operou muitos milagres. Eliseu foi o sucessor de Elias, Elias também. E é outra história, né? Numa outra oportunidade eu falo sobre Elias e Eliseu. Então, essa mulher, ela desinteressadamente, sem nenhum interesse em recompensa nem nada, ela se tocou em fazer um quarto para este homem. Ela construiu, ela falou para o marido dela, bem, vamos, eu vejo que o profeta Eliseu, esse homem de Deus, ele sempre vem aqui, né, aqui em Sunem, e a gente hospeda ele, e ele fica num lugar assim, que ela queria que ele ficasse com mais privacidade, ela queria, sabe, oferecer uma hospedagem ainda melhor para o homem de Deus. Então ela teve uma ideia de construir um quarto para ele, esse especial, lá subindo assim, primeiro andar, tal, algo reservado. E ela fez. Ela construiu o quarto, ela colocou uma cama, ela colocou uma mesinha, ela colocou uma escrivaninha, ela colocou uma cadeira, ela colocou candeeiro, né? Ela fez, sabe, um lugar para este homem hospedar, esse homem de Deus hospedar. Ela honrou o homem de Deus, né? Ela o reconheceu e honrou o homem de Deus. Toda vez que você vier, está aqui o seu lugar, né? E aí, toda vez que Eliseu ia para Sunem, se hospedava nesse quarto que ela fez na casa dela, primeiro andar. E aconteceu que Eliseu ficou tão grato que queria retribuir-lhe o favor. Esse favor não, essa bondade dela para com ele, ele quis retribuir. Interessante, né? Essa história é tão rica de detalhes, essa história ela é base para milhões de pregações, milhões de temas, mas eu queria me ater somente a esse tema hoje, sobre vai tudo bem, né? Só isso, mas ela tem milhões de temas para ser retirado dessa passagem bíblica. Ela é rica, essa passagem bíblica ela é rica, esse texto é riquíssimo. Então Eliseu quis retribuir, né? Gratidão, isso aí tem gratidão. Então ele quis retribuir, mandou que Gease era como se fosse um auxiliar dele, onde ele ia junto para auxiliar ele, né? Levar alguma coisa e tal. E era auxiliar dele. Era falava assim, o moço de Eliseu. E Eliseu foi auxiliar de Elias, era o moço de Elias. Então, ele mandou que Gease fosse até a Sunamita, descesse lá, falasse com ela. Fosse tão bondoso, né, conosco. Não, mandou que chamasse ela foi, subiu até o aposento do Eliseu e ele disse, fosse tão bondoso conosco, o que queres que eu faça para você, retribuir você com essa sua bondade que você fez, né?
quer que eu fale ao rei por você? Ao rei de Israel na época, né? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Porque Eliseu sentiu gratidão e queria retribuir. E ela falou, Senhor, eu habito no meio do meu povo, que essa resposta ficou vaga, eu não entendi direito. Sabe, a mulher tinha tudo, a mulher era rica. Então ela não sentia falta de nada, não precisava que falasse por ela, ao rei, nada. Ela não tinha necessidade de nada no momento, assim, que ela viesse a cabeça dela. Mas o moço né, o auxiliar lá do profeta, percebeu que ela não tinha filhos, ela era estéril. Na Bíblia, o texto não diz que ela era estéril, mas diz que ela não tinha filhos e o esposo dela já era avançado de idade, velho. E não diz que ela era velha, mas diz que o esposo dela era velho. A Bíblia não, né, diz esse detalhe, se ela era nova ou se ela era velha. Diz que o esposo dela era velho. Então Geazi falou assim para Eliseu, Senhor, e Eliseu ficou matutando, o que devo eu fazer para retribuir isso que ela fez com a gente? Aí a mulher disse, não, tá tudo bem, desceu lá. Aí ele falou, Senhor, ela não tem filhos. E o esposo dela já é velho. Eliseu falou, vai lá e chama ela aqui de novo. Queridos, Geazi foi, chamou a mulher subiu até o aposento do profeta e ele disse, mulher, eu te digo, que é nesse tempo, tal, profetizou, tu terás, segurarás nos braços um filho. Ela, não faça isso comigo, não me iluda, não faça promessa que você não pode cumprir, né? Tipo assim, porque era uma coisa que estava no interior do coração dela, que nem mesmo ela, a maioria das mulheres quer ser mãe, né? Não todas, mas a maioria, né? E ela, acho que estava tão acostumada com a situação, porque a gente se acostuma às vezes. Não posso fazer nada, então eu tenho que me acostumar. Então a mulher nem pensou nisso, mas ela ficou tão assim, não me engane, não faça isso comigo. Não faz isso comigo. Ele falou, não, certamente terás um filho. E a mulher engravidou. E a mulher teve o filho conforme o profeta falou. E aí passou-se os anos, o menino cresceu. E sempre que o profeta ia, ficava lá na cidade dela, ia ficar no lugar que ela reservou para ele. Mas aí aconteceu o quê? O menino, um certo dia, saiu para o trabalho com o pai. O pai levou ele. Eu acho que o pai deveria ter terras, né? Era momento de fazer a cega, fazer a colheita e tal. Levou o menino com ele. Lá o menino passou mal, estava muito ruim, e passou mal, e estava com uma dor de cabeça horrível. E com a dor de cabeça, o pai vai chamar um dos seus empregados e diz, leva ele e entrega ele para a mãe dele. A Bíblia não entra em detalhe que idade tinha o menino, mas ainda não era um moço grande, era um menino. E a gente não sabe a idade certa, poderia ser 6 anos, poderia ser 8 anos, poderia ser 10 anos, poderia ser 5 anos. A Bíblia não relata a idade da criança, diz que era um menino. E aí, a mãe pega o menino, coloca no joelho, nas suas pernas, e fica ali com o menino. E até que o menino, quando é de meio-dia, o menino morre, falece, total. A mãe, queridos, pega a criança, leva, sobe no quarto, lá do profeta. Olha, ela já começou com uma determinação. É nisso aí que eu queria focar. Né? As coisas acontecem, mas a nossa reação diante do que acontece é que vai fazer toda a diferença. É aquilo que nós vamos reagir, a nossa reação diante das coisas que acontecem é que faz toda a diferença. E ela foi muito tranquila, serena. Isso não quer dizer que ela não estava triste. Isso não quer dizer que ela não ficou desnorteada, apavorada, desesperada. Isso não quer dizer que ela não estava tremendamente triste, terrivelmente triste com a perda do filho. Que não estava abalada. Não quis dizer isso. Quis dizer que ela estava serena, determinada, não, né? Entrou em choque, não fez escândalo nenhum. Pegou subiu, deitou o menino, já é a estratégia dela, na cama do profeta,
lá onde ele se hospedava, deitou a criança lá, desceu, na maior tranquilidade, desceu, chamou um dos seus empregados e disse, vai lá onde estava, né, o esposo dela, ele disse, manda alguém daí com uma jumenta, sela a jumenta, né, faz tudo lá, preparação para viajar, e manda um dos teus servos aí para ir junto comigo, que eu vou até o homem de Deus. Então, nesse momento, nesse dia, com certeza Eliseu não estava na cidade. Estava no Monte Carmelo, onde ele vivia, né, no Monte Carmelo, no lugar. Aí o que acontece? Ela vai até o Monte Carmelo. O esposo dela pergunta, o que aconteceu que você vai ver o homem de Deus? O que aconteceu que você vai ver o homem de Deus? Não é lua cheia, não é nenhuma data especial, não é... Ela falou, está tudo bem. Olha, marido, está tudo bem. E ela foi até o homem de Deus no Monte Carmelo. Chegou lá, de longe o profeta avistou ela e mandou que seu auxiliar fosse ao encontro dela. E ele disse, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o esposo dela, com o filho dela. E Geazi foi e falou, está tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? Ela falou, está tudo bem. Ela falou, está tudo bem para quem? Para o esposo. Ela falou, está tudo bem para quem? Para Geazi. Por que ela falou tudo bem para essas duas pessoas? E por qualquer uma outra pessoa que perguntasse que não fosse o profeta? Porque, meus amados, o que é que a gente pode aprender, tirar como lição dessa passagem bíblica, desse comportamento dessa mulher que estava determinada ali em falar com o homem de Deus? A pessoa, o alvo era falar com Eliseu. Então, queridos, nós não precisamos dar detalhes, conversar do nosso interior, das nossas intimidades, seja coisa boa ou coisas não boas, do que nós estamos passando, vivenciando, para qualquer pessoa, entendeu? E no caso dessa mulher, não era nem qualquer pessoa, era o esposo dela. Ela teve o discernimento, ela teve a sabedoria de não contar para o esposo o que ela ia fazer e nem contou que o filho tinha morrido. Você está alcançando? Está compreendendo? Então tem momento na tua vida, na minha vida, em que nós precisamos manter diante das circunstâncias que estamos vivenciando a calma para poder agir. Porque quando você se mantém sereno e se mantém calmo, né? Você está dando uma oportunidade para Deus agir através de você, te orientar, ser teu norte. E Deus orientou, diga para tudo bem para o seu marido, e quando ele perguntou, ela disse, está tudo bem. Mas como Deus falou isso para ela? Me diga, não, Deus fala no nosso espírito, sabe? Aquela iluminação vem para no nosso espírito, na nossa mente, quando nós nos mantemos calmos. E ela foi determinada e disse para o esposo, está tudo bem. Essa, queridos, é a reação. É a reação que nós devemos ter e deveríamos ter diante também das nossas circunstâncias difíceis, complicadas, diante de alguma pessoa que pergunta como é que está. Você tem que dizer, olha, você não tem que dar detalhes da tua vida, do que você está passando, vivendo. Isso aí cabe a você escolher a pessoa certa, falar a pessoa certa, pedir ajuda à pessoa certa, indicada por Deus. E a primeira pessoa indicada por Deus é Jesus. É Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, 29, 30, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E encontrareis repouso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então, a primeira pessoa indicada é você. Naquele tempo, Jesus ainda não tinha vindo.
né? Ainda não tinha vindo. Mas ela procurou o homem de Deus, que significava figura de Jesus. Eliseu era figura de Jesus na terra, né? Ali. Ela falou: eu vou, é a ele que eu vou a ele. E ela foi. E aí chegou novamente uma pessoa que não era Eliseu e perguntou para ela: está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Tipo assim, meu negócio não é com você, né? E aí ela chegou até Eliseu e se prostrou diante dos pés do profeta e falou: eu pedi, a tua serva pediu, filho, e por que tu me enganaste? Ela estava, né? Dentro dela estava destruída por dentro, perdeu um filho, um único filho. E ela nem tinha pedido realmente. Então ela derramou sua dor, sua tristeza. Ela fez o que está escrito em Mateus 11. Só que não é como se fosse figura de Jesus, o Eliseu. Não era Jesus, mas era um homem de Deus. Representava Deus na terra, porta-voz de Deus. A pessoa indicada para com que ela pudesse falar da sua dor. Não é para todo mundo que você tem que contar a sua dor. Não é para qualquer pessoa que você tem que dar detalhe de tua vida. Não é para todo mundo. Você tem que falar da sua dor, das suas tristezas. Tem as pessoas, tem a pessoa indicada. Espera que você receba de Deus uma iluminação para procurar a pessoa ideal, certa. E essa pessoa é Jesus. Depois de Jesus, é alguém que Jesus indique, que seja ponte para Jesus, ponte, instrumento, canal de bênçãos de Deus na tua vida. E aí, Geazi correu para tirar ela dos pés de Eliseu, né? Tipo assim, tá incomodando, né, Eliseu? Ele falou: deixa ela, porque Deus, ele encobriu de mim o fato dela ter perdido o filho, dela estar triste. Porque realmente o profeta não é Deus. O profeta, ele profetiza, ele tem unção, ele opera milagres, mas ele não é Deus que sabe tudo, que vê tudo, que não é. Então também vai uma outra lição, né? Que a gente não pode depositar toda a nossa expectativa em alguém só porque a pessoa é ungida e é de Deus, né? Ele não sabe tudo. Deus usa ele. Então, Deus não revelou para ele, para Eliseu. Porque os profetas, às vezes, acontecia de quando alguém ia até ele, Deus ia antes no profeta e revelava. Já aconteceu isso na Bíblia. Tem várias passagens bíblicas que Deus fala para o profeta: vai chegar alguém aqui. Então, quando a pessoa vai chegando, Deus vai revelando. Acontece de Deus ir revelando ao profeta como está o coração da pessoa. Só que neste caso em especial, Deus não tinha revelado. E Eliseu disse: deixa ela, que Deus não encobriu que ela estava triste e o que aconteceu. E aí, queridos, o profeta, olha só, era para ser quem? Que ela foi buscar quem? O profeta. Era para ser quem que era para ter ido para orar pelo menino? O profeta. E ela teve essa determinação e ela se segurou dessa determinação. Segure-se naquilo que Deus te revelar. Não abra mão daquilo que Deus quer te dar. Não se confunda. Se você teve uma revelação hoje, uma iluminação hoje, segure. Não fique diante das circunstâncias confuso, nem deixe a dúvida penetrar no seu coração. Então a mulher disse: é o profeta que vai resolver o meu problema, não é meu marido, não é Geazi. Então o que aconteceu? Até o profeta mandou que Geazi fosse na casa da mulher, entregou o bordão dele para o auxiliar dele, Geazi, disse: vai até o menino lá e derrama e estende esse bordão sobre o menino, para que ele ressuscite. A mulher: não, Senhor, como o profeta agarrou nos pés dele e disse: viva o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. A mulher queria que Eliseu, descesse com ela até a casa dela e não Geazi. Mas aí ela ficou ali. Ela ficou, querido, ela não desceu junto com Geazi.
Ela ficou com o profeta. E Geazi foi até a casa dela e fez tudo que o profeta mandou e não aconteceu absolutamente nada. Aí, realmente, Deus tinha encoberto do profeta o que ele deveria fazer. Mas aí ele disse, que tem que ser eu mesmo. Aí Geazi voltou e disse, olha, o menino está morto. Não aconteceu nada, não acordou, não despertou, fiz tudo conforme tu mandaste. Olha que riqueza de detalhes essa passagem bíblica, gente. Que riqueza de detalhes. Deus usa quem quer, na hora que quer, da maneira que quer. Naquele momento, a revelação, quem estava com ela, quem era? A mulher. A mulher sunamita, a mãe. Deus colocou no coração dela tudo o que ela deveria fazer para ter seu filho de volta. E até o profeta, gente, foi quando ele entendeu que era ele que deveria ir. E a mulher segurou nos pés dele e disse, eu não saio daqui se você não for comigo. E aí ele desceu com ela, do Monte Carmelo, foi até a casa dela, a cidade dela, e lá, subindo no quarto que ela tinha construído, que estratégia legal, né? Ela podia deitar o menino no quarto do menino, na cama do menino, mas ela já foi colocando ele no quarto do profeta. Que interessante isso. E aí, o profeta entrou, deitou sobre o menino, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, deitou o menino, ficou ali. E ali o menino foi se aquentando, o corpo do menino foi se aquentando, e ali ficou, e ali o milagre aconteceu. O menino despertou, deu 7 espirros e voltou a viver. E através de Eliseu, Deus ressuscitou o menino da sunamita, porque ela obedeceu a voz de Deus. Inclusive tem até um hino, né, que diz, se eu não te ouvir, né? Se eu não te ouvir. Então, queridos, ela ouviu. Precisamos ouvir a voz, as orientações que Deus nos dá nos momentos, nas circunstâncias difíceis, contrárias, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E não se abrir para todo mundo, gente. Tem a pessoa ideal, né? Eliseu era figura do próprio Jesus. Figura, tá? E depois Jesus veio. E em Jesus se cumpriu todas as coisas. E agora nós, Jesus é o homem de Deus, perfeito de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus, né? Ele disse, tudo que pedir ao Pai crendo em meu nome, recebereis. E Jesus disse, vinde a mim. Jesus não disse, vá a fulano, vá a ciclano, vá a... Jesus não deu a outro, né, a missão que era dele. Jesus não passou para ninguém isso. É a mim, vinde a mim. Tem coisas que só eu, tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Depois que você vai até Jesus, Ele vai indicar, te dar o norte, Ele vai te aliviar, Ele vai resolver o teu problema a partir do momento que você vem até Ele e você derrama o teu coração aos pés de Jesus, se agarra aos pés de Jesus e não solta, com determinação, porque você sabe que Jesus, não há nada impossível para que Deus não possa agir, nem fazer, nem realizar. Você sabe, já sabe disso. Então, a determinação agora é sua, depende de você. Porque Deus, não há nada impossível para Deus. Há, por acaso, alguma coisa impossível para o Senhor? Não há. Então, agora é a tua parte, é a tua determinação. E a pessoa certa, a pessoa indicada por Deus, que é Jesus. Jesus é a indicação de Deus. Jesus é o resgate de Deus. Jesus é a liberdade. Jesus é a cura. Jesus, né, é o resgate de Deus. Né? É o resgate. Jesus é a plenitude de Deus. É Jesus, é a resposta. Jesus, ele é a resposta de Deus. Jesus é a resposta de Deus. A tua resposta, a minha resposta. E nós precisamos estar o quê? Determinados e permanecer nessa determinação. Quando você quer algo, quer muito algo, você tem que ter determinação para você continuar e permanecer.
E ela poderia ter agido de várias outras maneiras que não fosse essa. Ah, morreu. E o marido, se ela tivesse contado para ele, se ela tivesse naquele momento pedido a opinião dele, ele talvez também desestimulasse ela e dissesse para ela: ele morreu, mulher, vamos enterrar. E pronto, o que é que tem a ver o profeta com isso? Mas não. Ela percebeu que o problema ali era para ser resolvido com o profeta. E para as outras pessoas que não eram o profeta, que não são as pessoas indicadas, ela falou simplesmente: está tudo bem. Ela não abriu o coração, ela não entregou, ela não abriu, ela não falou de si para as pessoas que não eram a pessoa indicada e a resolver o seu problema, a resolver o problema dela, né? E nós, se espelhando nela, se espelhando nessa passagem bíblica, nós podemos imitá-la, a fé. Porque não é pecado, isso não é inveja, não. Isso é você pegar, entendeu? Captar para você. Porque Deus, ele é o mesmo. Aquele mesmo Deus que agiu no passado, ele é o mesmo de hoje. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o mesmo Deus que tem prazer em ajudar. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. E Deus quer muito, muito, deseja muito te ajudar e te fazer feliz e fazer com que você conclua, com que você chegue ao seu alvo. Deus quer realizar teus sonhos, teus projetos. Entrega nas mãos do Senhor aquilo que você já considerava perdido, aquilo que você considerou perdido, morreu, acabou, não tem mais. Não, tem sim, Deus pode ressuscitar teus sonhos. Volte a sonhar,